Pronto, professor, os meninos estão Beleza. chegando, viu? Tá certo. Boa aula. Obrigado. Boa aula. Bom dia. Bom dia, professor. Tudo bom? Oitavo ano, né? Como passaram as férias? Foi boa. Foi boa, Eu só dormi. né? Passaram sempre em casa. Aí vocês estão falando de que vão voltar para a sala, é? Eu vou. Estão dispostos a voltar mesmo? Eu tô, né? Aí tá certo, é bom. Eu vou. Já tá mais tempo. Já estão falando que é no dia 15, né? Depois do dia 15, né? Parece que já tá confirmado, eu acho. Eu ouvi dizer que era a partir do dia 15 desse mês. Quer dizer, de hoje a 15 mais ou menos, não é isso? É o dia 15, é. Hoje é quanto? Hoje é 3, né? O dia 15 vai cair no domingo. Oxi. Agora tá segunda. Então é na outra semana. De hoje a 14 dias, vamos supor. Eu estou olhando aqui, o dia 15 é no domingo, então no dia 16, na segunda, né? Mas dá certo. Lá na outra escola que eu trabalho no Zé Américo, no Dominique, sabe? Desde fevereiro que lá tá híbrido. A gente vai para a sala, tem alguns alunos que vão para a sala e outros ficam em casa. E faz 50% da sala, sabe? Tem 10 alunos hoje, aí aqueles 10 amanhã faltam, não vem, mas aí vem mais 10. Aí aqueles que vieram hoje, ficam em casa. E os que não vieram hoje vêm no caso como amanhã, e fica revezando. Mas desde fevereiro que eu dou aula presencial lá no Dominique, no Zé Américo. Sim, então o nosso assunto hoje é colonialismo e subdesenvolvimento. É uma continuação do que a gente encerrou para quando for nos assuntos você já está mais por dentro aí, que a gente parou. O subdesenvolvimento, uma das marcas do subdesenvolvimento é a industrialização fraca ou incompleta, né? O subdesenvolvimento é um dos países pobres que teve as suas indústrias já depois de 100 anos após a Revolução Industrial, a industrialização tardia. Então, a Revolução Industrial, como a gente já falou aqui, aconteceu na Inglaterra, em 1770 aí, e aqui nos países mais pobres veio chegar na década de 900. Aqui no Brasil começou na década de 30, 1930. E então isso foi se dá uma industrialização tardia, onde e não teve grande incentivo logo. Hoje existe um país do Sul já econômico bastante industrializado, como China, Índia, Brasil e México, né? E outros estão em desenvolvimento. Então, o Brasil, a Índia, a China e o México ainda é tido como um país subdesenvolvido, mesmo com grande de destaque
na indústria. Alguns têm o IDH alto, igual dos países desenvolvidos, como a Coreia do Sul e Singapura. O que é o IDH? Índice do Desenvolvimento Humano, onde a população tem um bom poder aquisitivo. O IDH é medido pela renda, a expectativa de vida. Os países em desenvolvimento ou em economia emergente, a dos estados do sul econômico, é baseada na agricultura e pecuária, ou seja, as atividades econômicas que mais destacam nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento é a agropecuária, a agricultura e a pecuária, onde emprega o maior número de pessoas, certo? Então, é tido como, além da agricultura e da pecuária, existe também a mineração. A atividade industrial é fraca, com predomínio de indústrias leves ou de bens de consumo não duráveis. Os bens de consumo não duráveis são aqueles que acabam logo, como o tecido, a bebida, o alimento. Os países subdesenvolvidos vivem ainda a primeira revolução industrial, com baixo nível tecnológico. Outros já atingiram ou está na segunda revolução industrial, que chega aqui como a China, o Brasil, Taiwan, né? Produz e exporta grande quantidade de bens com tecnologia avançada. Então já existe alguns produtos que exportam com tecnologia avançada, apesar que essa indústria que exporta às vezes não é uma indústria nacional, é uma indústria que foi de outro país, instalou lá, mas já exporta. Os países subdesenvolvidos vivem ainda a primeira revolução industrial, com baixo nível tecnológico. Outros já atingem o estágio da segunda revolução industrial, como China, Coreia do Sul, Taiwan, países que já produzem e exportam grande quantidade de bens com tecnologia avançada. O atraso dessas indústrias nos países subdesenvolvidos ter sido colônia de países europeus. A China não foi colônia, mas foi obrigada a fornecer matéria-prima aos países. Fornecer a matéria-prima e comprar produtos, onde os países da Europa ocupou a China e lá tirava as suas matérias-primas. E seu território foi invadido pelas grandes potências da Europa, onde a China teve a ocupação de alguns países da Europa, como a França, a Inglaterra. Durante o século XVI ao XVIII, os europeus unificaram as terras, estabelecendo as relações de troca entre todos os povos e regiões. Existem dois tipos de colonização, a de povoamento e a de exploração. A colonização de exploração em áreas tropicais serviu de fonte de enriquecimento de suas metrópoles entre os séculos XVI e XIX. A de exploração foi aqui quando Portugal chegou aqui no Brasil, que tirou todos os nossos produtos, a nossa riqueza, e levaram para a terra, para Portugal. E não fizeram nenhum investimento. A colonização de exploração é aquela que os colonizadores vêm explorar e não faz um investimento. Já a de povoamento é quando eles vão com a intenção de explorar e residir. A colonização de povoamento, onde vem explorar e residir, onde tinha clima parecido com o da Europa. Os europeus investiram, aí se permaneceram, foram os que vinham fugindo de conflitos
e questões religiosas. Então, a de povoamento, aqui na América, se deu nos Estados Unidos e no Canadá, onde eles vieram, a Inglaterra chegou nos Estados Unidos e no Canadá e exploraram e fizeram a acusação de povoamento. Eles exploraram e residiram. Então, eles lá ficavam explorando seus produtos e o que eles ganhavam, eles investiam lá. Então, faz com que uma das causas dos Estados Unidos e o Canadá seja um país desenvolvido, porque houve a acusação de povoamento. Então, o subdesenvolvimento são naqueles países que teve uma baixa industrialização tardia, onde pega os países da América Central e América do Sul. São os países subdesenvolvidos aqui do continente americano, e América Central e América do Sul. Desenvolvido aqui na América, a gente tem o Canadá e os Estados Unidos. Alguns países da África, né? Então, também, como a gente falou, existem alguns órgãos internacionais, como a ONU, Organização das Nações Unidas, fundada em 1945, o objetivo deles era para manter a paz mundial. Então, isso, vocês vão ver, estudar organizações internacionais. Então, tem a ONU, onde existe a ONU e filiado um bocado de outros órgãos, como a Fundação Nacional, a Organização Mundial da Saúde, Unesco e outros. Então, a ONU foi fundada em 1945, após o final da Segunda Guerra Mundial. O objetivo de manter a paz e a segurança internacionais. Seus objetivos é promover a cooperação entre os povos e o desenvolvimento econômico e social dos Estados nacionais. Dos Estados nacionais mais pobres. Garantir os direitos humanos e criar condições que mantenham a justiça e o direito internacional. Ela da proteção do meio ambiente e promover a ajuda humana em caso de fome, de desastres naturais, como terremotos e conflitos armados. Então, a ONU tem o objetivo de manter a paz mundial, ajudar outros países que estejam em crise, em conflito. O financiamento da ONU é feito por contribuições voluntárias dos países membros. Então, os países membros associados à ONU é quem financia, com doação para a ONU, e a ONU daí doa para a população, para os países que está pedindo uma ajuda. Também, junto com o FMI, se pode fazer um empréstimo ao Banco Mundial, a outros países para financiar. Ela foi sucessora da Liga das Nações, criada após a Segunda Guerra. Antes da ONU, ela chamava Liga das Nações, que foi fundada em 1919, quando terminou a Primeira Guerra. Aí depois, quando terminou a Segunda, foi criada a ONU, a Organização das Nações Unidas, que permanece até hoje. Ela foi sucessora da Liga das Nações, criada após a Primeira Guerra Mundial, em 1919, que não conseguiu seu objetivo de ter evitado uma guerra entre as grandes potências, né? Então, foi para manter a paz, mas nem a ONU, nem a Liga das Nações não pôde evitar a Segunda Guerra e outras guerras que aconteceu, como a invasão do Iraque, do Afeganistão, a Guerra do Golfo. Então, nenhum manteve o equilíbrio para evitar uma guerra. O principal órgão da ONU é o Conselho de Segurança, que é formado por 15 membros e decide os problemas de guerras e conflitos militares. Ajuda vítimas de um conflito e outros.
10 membros são provisórios e 5 permanentes. Os permanentes são China, França, Estados Unidos, Rússia e a Inglaterra, né? Esses são permanentes. Esses é do Conselho, onde há uma votação. Aí tem a Unesco, fundada em 1945, com o objetivo de promover a cooperação intelectual ou cultural entre os Estados nacionais, como educação, cultura, ciência. A sua sede é em Paris, na França. Procura fortalecer os laços entre nações. Mobiliza o público para que cada criança e cidadão tenha acesso a uma educação de qualidade, possa crescer e viver em um ambiente cultural rico, em diversidade e beneficie plenamente dos avanços científicos e desfruta de plena liberdade de expressão. Aí tem a FAO também, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimento. Tem sede em Roma, na Itália. Seus objetivos são eliminar a fome, a insegurança alimentar e a manutenção né? Então, isso daí é a produção de alimentos, para que a população, a maneira de sustentar os recursos naturais, como a terra, a água e os recursos genéticos, em favor das gerações presentes e futuras, para produzir alimentos para a população presente e futura. Ela procura implantar projetos para a produção de alimentos, né? Aí tem a Organização Internacional do Trabalho, que tem sede na Suíça, e é incorporado também à ONU e faz parte dos estados e empresas de trabalhadores com o objetivo de promover o direito do trabalho, fomentar a criação de empregos decentes e desenvolver a proteção social e reforçar o diálogo no campo do trabalho. Então, tudo isso é um projeto dos Jogos Internacionais, todos eles ligados à ONU, para manter o trabalho, educação, alimento, sobre isso. E eles têm uma ajuda, uma importância aqui nos países subdesenvolvidos. Como eu citei antes, nos países subdesenvolvidos, e aqueles que teve uma industrialização tardia. Então, tudo isso eles ajuda a manter a ONU como uma nação, como uma instituição criada no mundo inteiro, para ajudar a toda a população em si. Certo? Então, isso varia de todo o país em si. Então, quem tem alguma pergunta a fazer aí, vocês? Luiz Vitor, Miquel, Esther, Rafael, Letícia. Certo? Então, ó, o subdesenvolvimento é uma das marcas do subdesenvolvimento, é a industrialização fraca ou tardia, incompleta. Então, vocês já têm país desenvolvido e subdesenvolvido. A expressão o subdesenvolvido foi criada em 1953, onde eles fizeram, nesse período de primeiro e segundo mundo, onde tinham os países subdesenvolvidos, né, onde esse foi criada porque onde existia a população mais pobre, os países menos desenvolvidos. Aí foi criado esse nome, o subdesenvolvido, para aqueles países onde sua economia era baixa.
Hoje existem países do Sul já econômico bastante industrializado, como o Brasil, Índia, China e o México, e outros em desenvolvimento e industrialização recente. Então, o Brasil ainda é um país subdesenvolvido, onde a nossa indústria foi a partir da década de 30. Mas apesar que a gente já está em desenvolvimento, a gente tem um grande número de indústria. Os países em desenvolvimento, ou economia emergente, o dos estados do sul já é econômico. É baseado que a atividade principal na agricultura e pecuária e na mineração. Certo? Então, isso daí se faz, é uma característica do subdesenvolvimento, que as principais atividades é a agricultura, pecuária e a mineração. Isso daí são uma das características do subdesenvolvimento. As principais atividades econômicas é a agricultura e a pecuária. Certo? Então, isso daí, essa industrialização veio mais tarde. Aí a principal atividade econômica fica a agricultura, a pecuária e a mineração. A atividade industrial é fraca, com predomínio de indústrias leves ou de bens de consumo não duráveis. O que são os bens não duráveis? São aqueles de pouca duração, que acabam como o tecido, a bebida e o alimento. Não tem muita duração. Essa é uma das características do país subdesenvolvido. Então, a atividade industrial é fraca, com predomínio de indústrias leves ou de bens de consumo não duráveis, como a indústria têxtil, de bebida, construção civil, alimentos e outros. Os países subdesenvolvidos vivem ainda a primeira revolução industrial, com baixo nível tecnológico. Não tem muito avanço na tecnologia, apesar que outros países já estão no segundo estágio. A gente já tem países como o Brasil aqui e já tem uma indústria bem avançada em si. Os países subdesenvolvidos ainda a primeira fase da revolução industrial, com baixo nível tecnológico. Outros já atingiram o estágio da segunda revolução industrial, como China, Coreia do Sul, Taiwan, países que já produzem e exportam grande quantidade de bens com tecnologia avançada. Então, você já tem, aqui no Brasil, como na China, a gente já compra um produto vindo da China, como o Brasil também exporta. O atraso das indústrias nos países subdesenvolvidos foi o fato de ter sido colônia dos países europeus, onde o Brasil foi colônia de Portugal, a Bolívia, Peru foi da Espanha. Então, esses países que houve a concentração de exploração, hoje todos são subdesenvolvidos. A China não foi colônia, mas foi ocupado, invadido pelos países para vender a sua matéria-prima. O atraso das indústrias dos países subdesenvolvidos é o fato de ter sido colônia dos países da Europa, onde houve a concentração de exploração aqui no Brasil, que os colonizadores, como os portugueses, vieram, mas não fizeram nenhum investimento. Tiraram toda a nossa riqueza e levaram para a terra deles, de origem aqui. Alguns países que teve a colonização de povoamento, como os Estados Unidos e o Canadá, são países hoje desenvolvidos. Seus territórios foram invadidos pelas grandes potências da Europa. Isso aconteceu na China. Durante o século XVI a XVIII,
os europeus unificaram a terra, estabelecendo as relações de troca entre todos os povos e regiões. Esses dois tipos de colonização, a colonização de povoamento e a de exploração. A colonização de exploração é aquela que os colonizadores vêm explorar, mas não faz um investimento. Onde aconteceu aqui no Brasil, eles tiraram toda a nossa riqueza, levaram para a terra deles de origem e não fez nenhum investimento. Essa é a colonização de exploração. Eles chegaram aqui primeiro, tiraram para o Brasil e levaram para a terra de origem. Depois do pau-brasil, eles começaram a cana-de-açúcar, plantando os engenhos em grande quantidade para levar para a Europa, principalmente para Portugal, mas não fez nenhum investimento aqui. Começou com o pau-brasil, tirando a madeira, depois colocou a cana-de-açúcar, veio a mineração e não fazia nenhum investimento. Aí fez com que o país se tornasse um país pobre, que não tinha nenhum investimento. Já quando a Inglaterra chegou no Canadá e nos Estados Unidos, eles fizeram um investimento, onde eles exploraram. Vieram com a intenção de explorar e residir. Era a população vindo da Inglaterra, que já havia com um conflito de religião, então chegaram no Canadá e nos Estados Unidos e colocaram a colonização de povoamento. Aí faz com que, hoje, os Estados Unidos sejam um país rico, desenvolvido. E já aqui na América do Norte, na América Central e América do Sul, Portugal e a Espanha fez a colonização de exploração. Tirava os recursos, mas não fazia nenhum investimento. Aí por isso faz com que esses países se tornem hoje subdesenvolvidos. Então, olha, os países subdesenvolvidos foi aqueles que houve uma colonização de exploração, onde os colonizadores tiraram toda a sua riqueza e não fizeram nenhum investimento. Faz com que esses países ainda hoje sejam pobres. É a colonização de exploração. Já no que os países houve a colonização de povoamento, como os Estados Unidos e o Canadá, esses países são desenvolvidos, que os colonizadores vieram explorar e residir, fez investimento. Uma das marcas do subdesenvolvimento é a industrialização tardia, fraca, né? É uma industrialização incompleta. Existem países do sul já econômico bastante industrializados, como o Brasil, China, no México. E também tem em desenvolvimento, que é como o Brasil aqui, é um país que a nossa indústria começou na década de 30. Alguns têm o IDH. IDH significa dizer o quê? Índice do Desenvolvimento Humano. Quais são os critérios do IDH? O grau de escolaridade, a renda e a expectativa de vida. Onde a sua expectativa de vida, a nossa aqui está em torno de 71 anos, a média que a população pode viver. A taxa o grau de instrução que a população tem, primeiro, segundo e terceiro grau. Os países em desenvolvimento, ou economia emergente, a dos estados do sul já é econômico, é baseada na agricultura, na pecuária e na mineração. Certo? Então, essas são as principais atividades econômicas. A atividade industrial é fraca, com predomínio de indústria leves ou de bens de consumo, como a indústria de textos, bebidas, alimentos, que é as indústrias que existem. Os países subdesenvolvidos vivem ainda a primeira fase da Revolução Industrial, com baixo nível tecnológico. Outros atingem o segundo estágio da segunda Revolução Industrial, como China, Coreia do Sul e Taiwan.
País que já produz e exporta grande quantidade de bens como tecnologia avançada. Né? E também, alguns países como nós já têm uma tecnologia bem avançada. O atraso das indústrias dos países subdesenvolvidos foi o fato de ter sido colônia dos países europeus. A China não foi colônia, mas foi obrigada a fornecer matérias-primas e comprar os produtos industrializados. E seu território foi invadido pelas grandes potências da Europa, onde eles iam vender seus produtos e tirar as matérias-primas da China, né? Apesar que a China hoje é um país que está bem desenvolvido. É uma das mais economias que cresce no mundo atualmente. Durante o século XVI ao XVIII, os europeus unificaram a terra, estabelecendo relações de troca entre todos os povos e regiões. Existem dois tipos de colonização, que eu já falei, a colonização de povoamento e a de exploração. A colonização de exploração em áreas tropicais serviu de fonte de enriquecimento de suas metrópoles entre os séculos XVI e XIX. Foi aqui, no período que o Portugal veio aqui para o Brasil, né, o Brasil foi descoberto em 1500, no caso, século XVI, e o Brasil se viu para fornecer matéria-prima para Portugal, onde eles fizeram aqui, exploraram o nosso território e não fizeram nenhum investimento, tirando seus produtos e levando para a terra de origem, para a Europa, principalmente para Portugal. A colonização de povoamento, onde eles vêm com a intenção de explorar e residir. Aí, ali, eles fizeram investimento, que aconteceu com a Inglaterra, nos Estados Unidos e Canadá. Houve uma colonização de povoamento, onde eles vieram com a intenção de explorar e residir. Então, daí, eles exploraram e tudo que eles ganhavam, eles investiam na terra e fez com que os Estados Unidos crescessem, se desenvolvessem. Então, isso é uma das causas dos Estados Unidos hoje ser rico, porque houve a colonização de povoamento. Quando a Inglaterra veio explorar e tirar seus produtos. Certo? E daí ele se tornou um país rico. Certo? Então, a diferença da colonização de despovoamento e de exploração. A colonização de exploração é quando eles vêm para explorar e não fazem nenhum investimento. A colonização de povoamento, eles vêm com a intenção de explorar e fazem investimento. Aconteceu a colonização de povoamento aqui no continente americano, nos Estados Unidos e Canadá, onde eles vieram para explorar e fizeram um investimento. Quem tem alguma coisa a perguntar? Eu não tenho nenhuma pergunta, professor. Esté, tem alguma pergunta? Não? Certo? Então, a colonização de exploração. Então, o subdesenvolvido foi a região que os países teve a sua industrialização tardia. Aí depois foi que começaram a se industrializar. Nos países subdesenvolvidos, a principal atividade econômica começa da agricultura, pecuária e a mineração. Aqui a gente tem, aqui no continente americano, a gente tem a América Central e a América do Sul. Esses países da América do Sul e da América Central são os países subdesenvolvidos. No caso do Brasil, a nossa indústria começou na década de 30, né? A nossa industrialização já veio com incentivo do Estado, quando estava acontecendo a Segunda Guerra, aí começaram a investir aqui na indústria,
porque não podia trazer os produtos lá da Europa, dos países, porque estavam em guerra, a Guerra Mundial. Então, a região do Brasil mais industrializada fica lá no Sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Em São Paulo, que ele já tinha um grande capital ganho através do café, aí eles começaram a investir na indústria, no Sudeste. Então, hoje, a nossa indústria começou por São Paulo. O dinheiro que os grandes produtores de café ganharam, começaram a investir na indústria. Depois saiu do Sudeste e veio para outras regiões, principalmente para para o Nordeste. Então, Sudeste e Sul, depois lá da região Nordeste. Também, depois, já na década de final de 60, foi para a região Norte, onde teve a Zona Franca de Manaus. Então, começou a se industrializar. Então, daí saiu essas grandes indústrias. Então, existem os órgãos internacionais, como o Banco Mundial, a ONU, FMI, Unesco. Então, tudo foi criado. E essas instituições internacionais, que ainda hoje existem. Então, começando pela ONU, fundada após a Segunda Guerra, como Organização das Nações Unidas, com o objetivo de manter a paz mundial. Então, a ONU foi fundada em 1945, após o final da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de manter a paz e a segurança internacionais, mundial. Seu objetivo é promover a cooperação entre os povos e o desenvolvimento econômico e social dos Estados nacionais, garantir os direitos humanos e criar condições que mantenham a justiça e o direito internacional. Ela dá proteção do meio ambiente e promove ajuda humanitária em caso de fome, desastres naturais e conflitos armados. Quer dizer, que a ONU ajuda aos países que estão em guerra, que estão com a dificuldade. Então, eles têm, a ONU tem a obrigação e o dever de cooperar com essa população, com os países. O financiamento da ONU é feito por contribuições dos países membros, né? Antes da ONU, teve a Liga das Nações, foi criada após a Primeira Guerra, em 1919, que não conseguiu, a Liga das Nações não conseguiu evitar a Segunda Guerra entre as grandes potências. Também a ONU, ainda hoje, também não conseguiu evitar alguns conflitos, como a Guerra do Golfo, a invasão do Iraque, do Afeganistão. O principal órgão da ONU é o Conselho de Segurança, que é formado por 15 membros e decide os problemas de guerras e conflitos militares. Ajuda vítimas de um conflito e outros. 10 membros são provisórios e 5 permanentes. Os permanentes são França, China, Reino Unido, Rússia e Estados Unidos. Então, esses são os países membros que formam o Conselho de Segurança. Eles quem faz a votação e que decide o que deve fazer para ajudar a população mundial ou a um país. Além da ONU, existe a Unesco, fundada em 1945 com o objetivo de promover a cooperação intelectual e cultural entre os Estados nacionais, como educação, ciência e cultura, e comunicação, onde fica em Paris. A sede da Unesco é na França. Procura fortalecer os laços entre nações e
e todos os membros que é formado aí. Mobiliza a população, o público, para que cada criança e cidadão tenha um acesso de uma educação de qualidade, passe a crescer e viver em um ambiente cultural rico em diversidade e beneficiamento pleno dos avanços científicos e desfrutar de plena liberdade de expressão. Então, a Unesco é a parte da promover a cultura. Também, além da Unesco, existe a Organização das Nações Unidas para Alimentos, que é para a produção da agricultura para produzir os alimentos. Tem sede em Roma, na Itália. Seus objetivos são eliminar a fome e a insegurança alimentar e a manutenção e gerir de maneira sustentável os recursos naturais, como a terra e a água, e os recursos genéticos em favor das gerações presentes e futuras. Então, é produzir alimentos e que seja produzido com uma parte de sustentabilidade, para que a população não que plante e não destrua o meio ambiente. Eles tenham não ter um desenvolvimento sustentável. Aumenta a produção, né, de alimentos e que a região se desenvolva, não destrua os recursos naturais. Eles procuram implantar os projetos para a produção de alimentos e que você plante e tenha um desenvolvimento sustentável, não destruir toda a plantação, a natureza. Então, isso é a FAO, a Organização das Nações Unidas, que é um órgão ligado à ONU. O objetivo é produzir alimento, principalmente através da agricultura. Tem a Organização Internacional do Trabalho, também na Suíça, que é incorporada à ONU, que é promover o trabalho com aumentar o número de emprego para a população, que o trabalho decente e de uma proteção também para tenha o trabalho e esse trabalho tenha uma proteção, né, social e garantir todas as suas leis do trabalho, né? Então, esse é a Organização do Trabalho que tem esse objetivo de promover o emprego para toda a população, um emprego com qualidade em si. Então, isso é o que acontece em todo o mundo em si, né? Para que tenha esse trabalho decente em si. Então, como eu já falei, a ONU foi criada após a Segunda Guerra. Antes da ONU, existia a Liga das Nações, criada após a Primeira Guerra. Depois da Segunda Guerra, ela deixou de ser Liga das Nações e passou a ser ONU, Organização das Nações Unidas, que vem até hoje. Então, o objetivo da ONU é manter a paz mundial. Promover a cooperação entre os povos e o desenvolvimento econômico e social dos Estados nacionais. Garantir os direitos humanos e criar condições que mantenham a justiça e o direito internacional. Ela dá proteção do meio ambiente e promover a ajuda humanitária em caso de fome, desastres naturais e conflitos armados. O financiamento da ONU é feito por contribuições voluntárias dos países membros. Ela foi sucessora da Liga das Nações, criada após a Primeira Guerra Mundial, em 1909.
que não conseguiu seu objetivo de ter evitado uma guerra entre as grandes potências. O principal órgão da ONU é o Conselho de Segurança Nacional, formado por 15 membros, onde os principais membros são Rússia, Estados Unidos, China, França e o Reino Unido. Esses são os 5 permanentes. Existe o provisório. O Unesco, fundado em 1945, com o objetivo de promover a cooperação intelectual ou cultural entre os Estados nacionais, como educação, ciência e cultura. Tem sua sede em Paris. Então, procura fortalecer os laços entre os países. Então, que tenha investimento na cultura e educação. Mobilizar o público para que cada criança e cidadão tenha acesso à escola, certo? Passa a crescer e viver em um ambiente cultural rico em diversidades e diálogo, benefício plenamente dos avanços científicos e desfruto de plena liberdade de expressão. Então, tudo isso é a Unesco. Aí tem também a FAO, tudo ligado à ONU, que é a produção na agricultura. Para agricultura e alimento, tem a sede em Roma, na Itália. Seus objetivos são eliminar a fome e a insegurança alimentar e a manutenção do mundo, gerir de maneira sustentável os recursos naturais, como a terra, a água, o ar, os recursos genéticos, em favor das gerações presentes e futuras. Quer você cultivar, explorar, mas não tirar todos os recursos, que era para esperar que a geração futura permaneça. Tenha também o desenvolvimento com a sustentabilidade. Procura implantar projetos para a produção de alimentos. A Organização Internacional do Trabalho tem sede em Genebra, na Suíça, e incorpora a ONU, quer dizer, a do trabalho é fornecer o trabalho decente, que os trabalhadores tenham a segurança no trabalho, né? Tem a salubridade, né? Então, para que não aconteça dentro de trabalho. Então, todos são orientados a permanecer com o trabalho e ter uma proteção, ter todos os seus direitos do trabalho. Isso acontece nos países subdesenvolvidos, onde, às vezes, o trabalho falta emprego. Então, essa instituição internacional faz com que crie condições de trabalho, gere emprego, para que a população tenha um trabalho digno, com uma segurança. Então, isso acontece em todo o mundo, né? Que nos países subdesenvolvidos, gerando o emprego para a população como um todo. Então, isso daí vai ocupando várias partes do país em si. Licença que eu vou atender o telefone aqui, viu? Alô? Então, o subdesenvolvimento, como a gente já falou, foi criado em 1953, naqueles países onde houve uma colonização de exploração, como os dois tipos de colonização, a de povoamento e a de exploração, né, e foram gerando de país para país. Então, acontece aqui na América do Norte, América do Sul e América Central. Na América do Norte, é uma área que houve a colonização de povoamento, onde os países desenvolvidos, como os Estados Unidos e o Canadá. Diga, Marconildo. 3 minutos, professor, para encerrar. Certo.
Então, os Estados Unidos e o Canadá houve a acusação de povoamento, que faz ele ser um país desenvolvido hoje. Que eles foram, houve a ocupação, a acusação de povoamento. Quando eles vieram, a Inglaterra chegou, fez uma acusação de povoamento, exploraram e investiram. Então, isso é um dos motivos que leva os Estados Unidos hoje a ser desenvolvido. Houve a acusação de povoamento. Já nos países da América do Sul e América Central, houve a acusação de exploração, onde os colonizadores, como veio, explorou e não fez nenhum investimento. É como aconteceu aqui no Brasil. Tirou toda a nossa riqueza e não fez nenhum investimento. Faz com que o país hoje seja subdesenvolvido. As indústrias do subdesenvolvido foi tarde, foi com mais de 100 anos. Aqui no Brasil, como eu citei, foi na década de 30. As indústrias que mais destacam dos bens não duráveis, de tecido e de alimentos. Certo. Quem tem alguma pergunta mais a fazer? Pronto, ó, a aula hoje é só. Então, até a próxima semana. Se a gente voltar presencial, aí a gente vê depois do dia 15, né? É isso mesmo, professor. A diretora vai falar direitinho, viu? Certo. Pronto, pode sair, turma. Já tem atividade de arte na sala. Vão lá, vê lá o link. Vai ter outra aula aqui. Pode sair, todo mundo. Já tem atividade lá. Guarde a aula de redação também. Professor, vou mandar o nono. É o nono agora, né? É o sétimo. É o sétimo. É o sétimo. Aí a gente encerra, viu? Certo. Pronto, tudo certo.